Shalom Legolam, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel e das nações. Eu quero dar um cordial bom dia para o More Gleidson, da Beit Netzer Efraim. Está correto, irmão More Gleidson? Sim, está correto. Beit Netzer. Seja muito bem-vindo. Um cordial bom dia. Um cordial bom dia também para o Moré Fábio Pires Bulck. Moré Fábio Pires Bulck, que está aqui Obrigado. O Moré Fábio Pires, ele se disponibilizou em fazer uma parceria aqui com uma comunidade judaica dos... Nós estamos numa reestruturação desta comunidade, pela misericórdia do Eterno, bendito seja, e também com a disponibilidade, o despertar para um trabalho árduo aqui no estado de Goiás. Nós tivemos algumas semanas atrás, nós tivemos falando do Brasil. Nós falamos também sobre a ética na liderança. Nós não contamos, nós não tivemos aqui a ilustre presença do More Gleidson, da Beit Netzer Efraim. Ele teve algumas eventualidades, não pôde participar conosco. Eu não me apresentei, eu me chamo Moré Daniel Ben Abraham, e nós estamos aqui no centro-oeste brasileiro, com um projeto de levar a palavra do Eterno às pessoas que estão com sede de conhecer as raízes hebraicas, sede de conhecer as verdades, sede de conhecer a identidade de Mashiach, sede de conhecer a vontade do Eterno, Hakadosh Baruch Hu. Eu quero, antes de passar a oportunidade para o Moré Gleidson, eu queria fazer mais uma pequena oração, para que nós possamos, então, continuar, então, aqui a discussão, a conversa que nós vamos ter aqui em live. Hakadosh Baruch Hu, Abino Maqueino, bendito seja o teu santo nome, Pai de amor, Pai da eternidade. Pedimos, neste momento, para que a tua receta, a tua misericórdia, possa alcançar os teus filhos espalhados pela face da terra. Nós estamos fazendo este trabalho para ovacionar o teu santo nome, para que nós possamos aprender, nós possamos nos colocar em uma posição de verdadeiros líderes, que se disponibiliza em amar, em cuidar, em levar a tua palavra às pessoas que precisam. Que o teu espírito, a tua rua, possa estar presente neste momento, nesta live. O More Gleidson, que a tua misericórdia possa estar sobre as nossas vidas. Eu peço essas bênçãos não porque haja merecimento. Não há palavras, não há merecimento em mim. Mas eu peço pelos méritos de Yeshua, o nosso Mashiach. Em nome dele que eu te peço, amém, amém. Eu queria passar agora a oportunidade para o Moré Gleidson, da Beit Netzer Efraim. Moré Gleidson, por favor, faça as suas considerações, meu querido. Shalom a todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí através do canal do YouTube, né? Que eu acredito que vai subir esse vídeo para o YouTube. E a todos que estão acompanhando através do canal da Beit Netzer Efraim, onde nós temos aí 12.500 inscritos e mais de 2,5 milhões de visualizações. Que o Eterno possa abençoar a todos através do blog, do site, que é www.judaismonazarenosp.org, e através também das redes sociais, onde vocês podem encontrar. Eu gostaria de agradecer ao Daniel Ben Avraham, ao Fábio Pires, esses homens maravilhosos que estão aí
na obediência de propagar o reino do Mashiach de forma extraordinária e recheado de essência em harmonia. Que o Eterno possa abençoar a todos. Nós estamos aqui localizados na zona sul de São Paulo, próximo de Interlagos. Caso as pessoas queiram entrar em contato, fiquem à vontade, através do e-mail judaismonazareno@sp@gmail.com. Tá? Muito obrigado desde então e vamos prosseguir em nome de Yeshua Mashiach. Baruch Hashem, toda kavod seja dada a Hakadosh Baruch Hu, ao Eterno, ao Elohim de Abraham, pelas suas considerações. Gostaria também de passar agora a oportunidade para poder fazer aí as suas considerações. O Moré Fábio Pires faça as suas considerações. Shalom Aleichem, paz a todos, que o Eterno abençoe a todos os irmãos neste momento. Hoje é dia 12 de julho de 2020, nós já estamos colocando inclusive nos nossos grupos de WhatsApp a nossa chamada para esse trabalho que está acontecendo nesse momento exatamente com o tema o papel da liderança na Teshuvah parte 2. Agradeço ao nosso amado irmão Daniel Noronha, agradeço ao Moré Gleidson também, irmão Daniel Noronha, que está sendo um grande companheiro. Nós estamos aqui no estado de Goiás, né, próximo à cidade de Goiânia, e trabalhando, aí, tentando fazer um trabalho de muita responsabilidade com os irmãos que estão aqui nas nossas localidades, e nós estamos apenas começando esse trabalho. Nós estamos aqui há 3 meses, tivemos alguns percalços físicos também, mas eu agradeço os irmãos por terem orado por nós, né? Ninguém está ileso a isso. Agradecemos também o trabalho do Moré Gleidson, que nós acabamos de fazer uma live agora lá pelo Instagram, né, os impedimentos dos que decidem fazer a Teshuvah. Então acompanhem conosco, vai sair algumas lives interessantes, e em breve o Moré Daniel também estará conosco fazendo outras lives pelo Instagram, né, ele que já aceitou este convite, lá pelo CET Der Zahav GO, CET Der Zahav, na comunidade de Goiás. Irmãos, eu agradeço a primeira parte desse trabalho, foi uma parte muito interessante. O Daniel vai falar um pouquinho sobre aquilo que foi feito, né, no início, lá no dia 21 de junho, e depois vamos passar aí para as considerações daquilo, como que o Moré Gleidson vê, né, o cenário da Teshuvah, o cenário da liderança da Teshuvah no Brasil. Agradeço a participação, agradeço aos irmãos que estão acompanhando conosco também. Esse evento está sendo transmitido pelo YouTube, tá, irmãos? Então, basicamente pelo YouTube, vai ficar gravado no canal Fábio Pires, depois certamente vai ser passado para o canal da Beit Netzer Efraim, certamente mais tarde vai ser passado para o canal do Moré Daniel Noronha também. Nós vamos atualizar as programações para que mais pessoas possam acompanhar esse trabalho. Quero mandar um abraço para o canal Verdade Revelada, do nosso irmão Neemias Gomes, e mandar um abraço também para o irmão Samuel Benini, do canal Metafisicamente, pedir que os irmãos orem pela mamãe dele, que entrou aí em intervenção cirúrgica, é a irmã Ana Cristina, tá? Por favor, irmãos, orem por esta irmã, fez uma cirurgia um pouquinho séria, precisa das nossas tefilotas, das nossas orações. Que o Eterno abençoe vocês, irmãos. Muito obrigado mais uma vez por participar. Vamos passar para o nosso moderador, Daniel Ben Abraham. Mais uma vez, shalom, queridos. A live que nós fizemos, a live passada, nós falamos sobre o cenário da Teshuvah no Brasil.
Eu queria, antes de passar para o Moreg Leidson, ele vai falar um pouquinho sobre esse cenário que se encontra até chuvar no Brasil, mas antes eu gostaria só de ressaltar o trabalho que nós estamos fazendo no Instagram do Moré Fábio Pires, né? Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto e pedir para os irmãos que nos acompanhem, possa nos seguir lá no Instagram, possam ver, então, o trabalho que está sendo realizado. Moré Gleidson, por favor, passa para nós aqui toda aquela bagagem e o conhecimento que o irmão vai disponibilizar aqui agora, nesta live, em relação ao cenário da Techuvá no Brasil. Que o Eterno te abençoe, meu irmão. Shalom, shalom a todos que estão ouvindo. Muitas pessoas estão acompanhando aí pelo YouTube. Isso é muito bom. Pena que não dá para compartilhar no próprio YouTube. Tá ouvindo? Estão ouvindo, né? Perfeito, irmão, perfeito. Ok. Que pena que não dá para compartilhar no próprio YouTube, mas vamos lá. Já compartilhei aqui nas redes sociais, no Facebook. Você que está entrando agora, que o Eterno possa abençoá-lo grandiosamente. E o cenário que nós vemos hoje, o papel da liderança na Techuvá, parte 2, infelizmente eu não pude participar da parte 1, da primeira parte, e agora nós estamos aqui na parte 2. O que acontece hoje? Hoje em dia, muitas pessoas, principalmente no cristianismo, elas têm uma curiosidade extraordinária de conhecer a respeito do judaísmo tradicional, ortodoxo, e muitos líderes despreparados, né, pessoas despreparadas, espiritualmente falando, não têm aquele chamado do Eterno, acabam se auto-intitulando Rosh, né, Rabino, e são pessoas despreparadas. Por que eu falo despreparadas? Porque essas pessoas desconhecem as Escrituras, desconhecem a Torá, desconhecem as Escrituras em si, a Brit Hadashah, os Ketuvim Netzarim. Elas desconhecem. Elas se atualizam muito por literatura judaica, e a literatura judaica ela é um mar de arapuca, de armadilhas, né? Existe muita literatura judaica que são ótimas, maravilhosas, mas existe algumas que são verdadeiras arapucas, armadilhas, aonde se a pessoa não tiver discernimento, ela vai ser tragada por isso. E é nesse contexto que muitos líderes estão sendo tragados, né? Inventam coisas, e as pessoas leigas, ignorantes, caem nesse precipício. E, infelizmente, é o que está ocorrendo hoje. O que acontece? Quando eu comecei no judaísmo nazareno, o próprio Eterno me induziu ou me colocou num processo de conhecer as Escrituras primeiramente. São exatamente 6 anos lendo a Torá todos os Shabat. Cada porção, lendo. Se é 4 capítulos, 3 capítulos, 5 capítulos, vamos ler todo a Paraxá, toda a Paraxá. E, no decorrer da leitura, nós damos as explicações devidas, sem fugir do contexto, sem fugir da exatidão da Paraxá, da essência. E hoje, o que acontece com muitos líderes é eles pegarem trechos que são uma cópia do cristianismo, trechos bíblicos, que eles pegam e a pessoa não estuda, a pessoa não sabe, está escrito na Torá: e lerás esta Torá para os filhos de Israel, e lerás. Então, o papel do líder é conhecer as Escrituras
Isso é o mais importante. E o que nós estamos vendo é o contrário. As pessoas conhecem muito de literatura judaica. A literatura judaica é uma consequência, né? Paulo, ele disse para Timóteo: Timóteo, quando você vir, traga os pergaminhos, traga os escritos judaicos, traga os escritos, as cartas que eu enviei para determinada comunidade. Ou seja, é necessário você ter informação, mas o primordial é as escrituras. Por isso que muitos líderes estão aí negando Yeshua. Yeshua disse: as escrituras falam de mim, elas testificam de mim. Quem não conhece as escrituras, provavelmente, em breve, negará Yeshua. Eu deixo com os irmãos aí. Moré Gleidson, ao abordar as questões que, inclusive, foi abordado pelo Moré Fábio Pires na primeira live. Nós temos aí a manifestação de líderes religiosos que saíram do sistema católico protestante e que chegaram na Techuvá, alguns de paraquedas, outros talvez com um pouco mais de alicerce, mas desconhecendo completamente as Sagradas Escrituras, que eu digo a Torá, os Ketuvins, os Navins, porque o sistema católico protestante, ele se firma muito na Brit Hadashah, no Novo Testamento, né? E quando chega no judaísmo, não tem o conhecimento ou a visão judaica das Escrituras Sagradas, e também o grande problema é que traz essa herança ou esta bagagem da Brit Hadashah, e que realmente, por falta de conhecimento, por não estar na Brit Hadashah, a gente vê alguns ensinamentos que estão totalmente fora dos preceitos judaicos, dos preceitos da palavra de Hakadosh Baruch Hu. Obrigado, Moré. Gleidson, eu gostaria agora de passar a oportunidade para o Moré Fábio Pires Mordecai, por favor. Obrigado, Moré Gleidson, que o Eterno te abençoe, meu irmão. Amém. Moré Fábio Pires. Ok, meus queridos, mais uma vez, Shalom, então, que o Eterno vos abençoe. Bem, a gente, desculpa, irmãos, eu muto o telefone para as minhas tosses. Eu estou muito bem de saúde, viu, queridos? Podem ficar tranquilos. Irmãos, é importante a gente estabelecer que nós temos alguns atributos importantes, como nós falamos na primeira live, para as lideranças. O Gleidson vai falar também um pouquinho desse histórico dele. Ele começou muito bem falando do histórico a respeito do que é ser um líder e como as lideranças estão errando hoje, muito principalmente em estarem seguindo um judaísmo mais ortodoxado, né, ou ortodoxizado do que o comum, e também fazendo com que isso até leve os irmãos a se desfazerem da figura de Mashiach. E quem vos diz aqui, quem vos fala aqui, é uma pessoa que gosta muito, eu gosto demais da literatura ortodoxa, mas eu sei remediar ou temperar aquilo que eu leio, daquilo que eu ouço e daquilo que eu faço. Por quê? Porque simplesmente nós temos Mashiach e Yeshua como o nosso principal líder, o nosso principal rabino. Meu rabino não é o Rebbe de Lubavitch. Respeito à literatura dele? Claro que sim, tem 2 livros dele. Meu rabino não é Nachmanides. Respeito ao legado dele? Sim, claro que sim. O meu rabino não é o Akiva. Tem um livro da história do rabino Akiva. Mas o meu rabino, o meu Rebbe, é Yeshua Hanotsiri, Yeshua HaMashiach. Por que eu estou falando sobre isso? Pegando um pouquinho dessa ponta
do nosso irmão Gleidson. Porque hoje a figura de Mashiach, e isso entra diretamente para as lideranças, ela está sendo escondida dentro das congregações judaico-messiânicas e também de algumas, vamos dizer assim, judaico-nazarenas, com exceções para ambos os lados, tá, irmãos? E existem comunidades judaico-messiânicas que, pelo que eu sinto, eles têm até um certo ressentimento, uma certa vergonha, vou usar a palavra vergonha, de mencionar o nome de Yeshua. E de mencionar, por exemplo, trechos da Brit Hadashah. Nós colocamos, a Brit Hadashah significa Novo Testamento, tá, irmãos? E por que isso acontece? Porque eu acho que existe aí uma conotação de uma ligação muito grande com essa preocupação de se parecer fazer, ter uma liturgia, um comportamento judaico ortodoxo. Bom, enfim, essa é uma impressão que nós temos. Eu acho que não sou só eu que penso assim, outras pessoas também pensam que o judaísmo em si, por si só, ele é pautado na ortodoxia. Ele não é pautado na ortodoxia, ele é pautado, no primeiro lugar, ele é pautado na Torá, né? Ele é pautado nas escrituras. A ortodoxia, ela veio tempos depois, como nós falamos na primeira live, ela surgiu lá com os Rasmoneus. Leiam o livro de 1º e 2º Macabeus, por exemplo, e antes, inclusive, também com os escribas, com os profetas, e assim por diante. Veio até alguns que dizem que veio com os 70 que foram abençoados, né, que foram ungidos espiritualmente por Moshe, que passou uma porção do seu espírito amando do Eterno para com os 70 sábios, dizendo que essa ortodoxia surgiu lá. Tudo bem. Mas poucas pessoas se lembram, vamos colocar assim, de que o discurso de Yeshua foi um discurso também muito ortodoxo, né, um discurso de chamar as pessoas para uma grande responsabilidade. Com um exemplo clássico que a gente fala, de que o adultério ele já começa na sua mente, não se você é casado, você olha para uma pessoa do sexo oposto, e ele não falou isso do homem para com a mulher, ele quis dizer também da mulher para com o homem, e que se você olha para a pessoa do sexo oposto com um olhar desejoso, pronto, você já pecou. Então, vocês querem algo muito ortodoxo, mais ortodoxo do que isso? Isso não existe, irmãos, não é mais do que isso não. Então, o Messias que é adorado, o Messias que é reverenciado, o Messias que é muito mais valorizado até do que o Criador dos céus e da terra nas igrejas evangélicas, né, que ele é considerado como o eterno. Nós não pensamos desta maneira, mas respeitamos os irmãos que pensam da maneira que Yeshua é o próprio eterno, mas a figura de Yeshua é muito mais valorizada do que a figura do próprio Criador dos céus e da terra. Então isso é um ponto, mas não é exatamente esse parâmetro que nós vamos discutir aqui nesta live. O ponto é que as lideranças estão deixando a figura de Yeshua de lado e estão pouco referenciando o discurso dele com aquilo que nós temos na Torá e com aquilo que nós temos para com os profetas, sendo que Yeshua sempre fez referência às escrituras. Então, o papel do líder que se diz messiânico, que se diz nazareno, poxa, é de trazer essa figura de Yeshua. E nós temos, pasmem, congregações, inclusive congregações em São Paulo, que fazem uma ode, né, gigantesca aos sábios, mencionam inclusive textos nas suas páginas de Instagram, né? Eu nunca vi mencionar Yeshua, incrível isso. E é muito interessante. Para onde será que essas pessoas estão indo, irmãos? Então isso é um erro de liderança? Sim. E um erro também das lideranças que lideram, essas lideranças dos Roshim que lideram alguns Morot, né? Alguns que eu conheço, não converso com eles, né? Tenho até amizade, mas não temos um relacionamento, uma coisa é diferente da outra, e de que eles estão se esquecendo de que o verdadeiro rabino deles é Yeshua. E isso está caindo como ponto comum dentro do judaísmo messiânico. Nós não podemos falar muito, né, irmão Daniel, do Nazareno, porque nós respeitamos nossos irmãos nazarenos, gostamos muito de algumas lideranças nazarenas, que são muito competentes, né? Quero deixar um abraço também, inclusive, para o Roxo Marlon Trócoli, lá de Belém, do Pará, um homem lúcido, inclusive ele escreve muitos textos das Parashiot, né? Nós utilizamos, né? E nós somos uma congregação judaico-messiânica, mas se a gente for pesar isso, o Moré Gleidson está aqui conosco também, nós temos um ponto comum.
por que nós podemos também, por que não, nos nazarenos? Porque os seguidores de Yeshua, de Mashiach, eram o quê? Netzarim, vinham da raiz, vinham do broto, vinham do Netzer. Tenho certeza também que o Moré Gleidson vai participar conosco numa live sobre isso, para falar o que é o judaísmo nazareno. Nós temos vários trabalhos de várias pessoas, mas queremos também fazer a colaboração com relação a isso, né? Então, Netzer, o broto, né, não é, na verdade, Yeshua é considerado como a raiz, né, de Ishai, do tronco de Ishai. Isso é muito importante deixarmos claro. Agora, se nós temos a Yeshua como o nosso Mashiach, nós não podemos nos esquecer o sentido de que as palavras dele refletem e ecoam até hoje. Então, o primeiro ponto, isso não é uma exortação, isso é apenas um esclarecimento. O líder que se esquece de mencionar Yeshua na sua prédica de Shabat, ele está cometendo um erro enorme. E isso está acontecendo no cenário da Teshuvá brasileira. E isso começa a acontecer com certos problemas de, há 5, 8 anos atrás, pessoas de congregações e das lideranças que negaram a Mashiach. Isso aconteceu com a famosa congregação do estado do Rio de Janeiro, há tempos atrás, e que levou também a pessoas, a famílias naquela congregação a se dissociarem, a terem problemas, inclusive, de relacionamento, problemas psicológicos algumas pessoas tiveram. Então, o grande ponto é o seguinte: reconhecer, a liderança precisa reconhecer e enfatizar o papel judaico de Mashiach, não há outro papel. Cristianizar a Yeshua é o grande erro da Igreja Católica Apostólica Romana, que respingou e, na verdade, influenciou cabalmente a igreja protestante, irmão. Nós sabemos disso, nós viemos do sistema protestante, ora, nós vimos Yeshua como um cristão, como um presbiteriano, ou como um adventista, ou como um batista, ou como um assembleano, e não é isso, esse não é um propósito do Eterno. Chamou-se Israel, fez-se um Mashiach, um Messias da tribo de Yehudá, que já provou em mais de 350 profecias em ser assim. Mas as pessoas, me parece, que estão se esquecendo e partindo para o lado religioso judaico, que não deixa de ser importante, claro que sim, é a doutrina dos nossos pais, Avraham, Isaac e Yaakov, mas partindo também para a instituição, o lado institucional. Nós não podemos institucionalizar, né, a doutrina que nós temos, nós conhecemos. Né? Nós amamos os nossos irmãos judeus, mas o grande problema é, se nós colocamos o judaísmo, nós como líderes, colocamos o judaísmo acima de todas as coisas e esquecemos o principal rabino que faz parte desse judaísmo que nós professamos, nós estamos num erro muito grande. Bom, vamos lá, é a nossa primeira parte. Lembre-se, eu peguei uma ponte naquilo que o nosso irmão Gleidson colocou. Eu repasso para o nosso moderador, Daniel Ben Avraham. Obrigado, queridos.
Shalom. Eu fui orientado aqui, alertado pelo Moré Fábio, de que o meu microfone estava fechado. Confirma aí, Moré Gleidson. Perfeito, estou ouvindo. Pode dar continuidade. Muito bem, o Moré Fábio, como já havia falado antes, ele falou de uma situação onde o nome de Yeshua ele é ocultado dentro de algumas congregações. E eu vejo, às vezes, uma incompatibilidade dentro do movimento da Techuvá, entre messiânico, nazareno, e isso é um tipo de Techuvá, Moreglitos, que eu não consigo estar inserido dentro desse contexto. Eu tento viver a Torá da melhor forma possível, e eu tento ter um bom relacionamento, tanto com o nazareno, o netzerim, com o messiânico, com a ortodoxia. Eu gostaria que o Moreglitz pudesse fazer também as suas considerações, tanto no tocante àquilo que o Moré Fábio colocou sobre este ocultamento, né, vamos dizer assim, do nome de Machia nas congregações, e também, às vezes, essa incompatibilidade que existe entre o movimento da Techuvá. Bem, eu mesmo sou prova cabal, né, de que eu passei por situações desagradáveis, né, aonde hoje muitos dos que passaram, que estiveram conosco, nem sequer nem sequer nas suas redes sociais, eles não falam de Yeshua. Eles falam do Rabino Isaac, né? Eles falam do Rabino Lubavitch, eles falam de Maimônides, eles falam de vários outros rabinos, Isaac Kaduri, eles falam de vários outros tipos de rabinos, seus trechos, exaltam eles, falam que eles são verdadeiros mestres, e sendo que nós temos ali na Brit Hadashah o nosso Mashiach, que ensinou a essência da Torá, que ensinou e deixou bem claro que nós devemos não só praticar, mas obedecer, entender, compreender o que ele ensinou. E, infelizmente, o que a gente vê são pessoas se mascarando, né? Por isso que eu sempre digo, a diferença de uma pessoa que pula o carnaval fantasiado é mais tolerável do que uma pessoa que se fantasia de judeu. E ali mudam até as vozes, porque para as pessoas pensarem que ele é um judeu que veio de Israel, né? O problema não é você fazer parte de uma comunidade, isso tem nada a ver. O problema é a demasia, é a prioridade de negar Yeshua. Ou seja, já negaram, é como diz as escrituras, o cão voltou por seu próprio vômito. Então, a pessoa teve a oportunidade de mudar, fizeram motim, fizeram rebelião para propagar uma palhaçada que nós estamos vendo hoje. Desculpa a expressão da palavra, mas são uma palhaçada. Eu chamo de aberrações da internet. É as aberrações da internet. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje. E as pessoas leigas, os ignorantes,
vão e mergulham. Ontem mesmo, só para você ter uma prova do que eu estou falando, aqui no computador da minha esposa, ela não pesquisa muita coisa de judaísmo, quase nada, porque é de trabalho. E aí, como ele estava aberto aqui o notebook, eu não peguei o meu, que ela trabalha em casa. E aí, eu peguei o dela para acessar as redes sociais e para poder ver alguma coisa, né? E aí eu coloquei no YouTube, assim que eu fiz a live na página oficial da Beit Netz Efraim, eu fui pesquisar alguma coisa no YouTube sobre judaísmo. E eu colocava lá sobre judaísmo, alguns dizeres de Yeshua e tal, e aí eu colocava no YouTube. Vocês acreditam que o YouTube ele me deu mais de 1.000 publicações de vídeo de pessoas que negam Yeshua? Ou seja, o próprio YouTube está estimulando. E essas pessoas estão ali. Tem 10.000 visualizações, 100.000 visualizações. Então, o que a gente vê hoje também é uma demanda de pessoas se enfiando e dando popularidade para um tipo de judaísmo que nega Yeshua. Que nega Yeshua. Então, esses líderes, eles sabem o que estão fazendo, eles estão barganhando, eles estão ganhando lucro, eles estão tendo lucro desonesto, roubando. A maioria, não são todos, tá? A maioria. Então, é o que nós estamos vendo hoje, esses líderes que até chegam a dizer que são rabinos. Ele não tem autorização, assim, de rabino nunca teve. Foi ex-pastor, ex-cristão, comia churrasco, comia toicinho de manhã cedo na padaria, comia coxinha, comia caranguejo, comia, olha o que eu estou falando, comia camarão, comia lagosta, comia marisco, era considerado um porco, ok? Era considerado um porco. O Eterno traz essa pessoa para que ela se regenere. O que ela faz? Ela deixou de comer o camarão. Ela deixou de comer. Só que ela mudou e agora ela é um líder que nega Yeshua. Para o quê? Para criar status e posição em cima dos ignorantes. É isso que está acontecendo. É isso. Ele era um ex-cristão, agora ele gosta de ser chamado rabino. Entendeu? Usa chapéu preto, deixa a barba crescer, usa roupa preta, sai na rua como se fosse um rabino. Mas antes comia toicinho. Se você for puxar o histórico desses indivíduos, é o que eu falei, comia carne de porco, comia churrasco, comia um monte de coisa. E agora se auto-intitulam rabinos, judeus, e não são. E são, sim, sinagogas de Satanás. Dando continuidade. Sinagogas de Satanás. A pergunta que não quer calar, Moré Gleidson, quando nós vemos isso no YouTube, este movimento se levantando de maneira avassaladora, né? Avassaladora. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos de braços cruzados? Em deixar essas pessoas se levantar e colocar em xeque a identidade, porque os ignorantes, eles caem. E eu faço das palavras do Moré Gleidson as minhas palavras. Ignorância.
Porque como o Moré Gleitson disse, né, no seu comentário aí, alguns minutos atrás, as escrituras testificam dele, fala a respeito dele. Mas quando não se tem uma base dentro da Torá e dentro dos profetas, não se pode esperar outra coisa. Eles vão achincalhar aquilo que eles acreditavam no Novo Testamento. Eles vão achincalhar, depois de conhecer e beber um pouquinho da água da ortodoxia, aí eles começam a achincalhar ainda mais a identidade de Yeshua, que é o pior. Então, eu vejo que, assim, isso não é para levantar um grupo A e um grupo B, não, mas é para se levantar verdades, combater essa, 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 essas colocações, esses ensinamentos que levam as pessoas a negar. Tem pessoas que chegou em mim que disse que jamais iria dar ouvido para os meus ensinamentos, que jamais queria ouvir sobre a identidade do Messias. Esse é o nosso Messias, que o Moré Machia, né? Que defende o Moré Gleitson. E a pessoa simplesmente chegar, eu jamais vou ouvir uma asneira dessa. E depois, passado algum tempo, menos de um ano, a pessoa, não, porque eu estou estudando com um rabino tal, e esse Messias aí, isso não existe. Na realidade, vocês são adoradores de Jesus. Então, isso não é para poder colocar um cabo de guerra, mas precisa de se levantar um trabalho, e sei que tem pessoas zelosas, como tantas, eu não vou citar nome de instituições judaicas, mas que já fizeram as suas lives, já fizeram as suas defesas, mas nós precisamos de levantar isso, trabalhar isso aí, para tentar ajudar pessoas. Porque quando o Moré Gleitson disse isso para mim, quando eu estava falando, eu estava imaginando essa situação, ele abrindo o computador e vendo aquele monte de vídeo e de recurso que a internet disponibiliza, e esse sistema vai contribuir mesmo, até ajuda, e ajuda bastante, né, no tocante à divulgação desse tipo de trabalho. Eu vou agora passar a oportunidade para o Mordecai, o Moré Fábio, para ele também fazer as suas considerações. Moré Fábio Pires. Mais uma vez, meus queridos, a continuação do nosso trabalho, o papel das lideranças, ou da liderança na Techuvá, mais especificamente na Techuvá brasileira, né? Então, já nessa abertura que nós estamos fazendo e deixando algumas pessoas aí centradas, nós não estamos brincando de praticar Torá, tá, queridos? Isso é muito importante. Existe também aquelas pessoas que entram para a Teshuvá apenas como curiosos, se revoltam contra o cristianismo, acham as falhas devidas dentro do cristianismo, nós sabemos quais são, nós já falamos em outras lives também, trabalhamos com outras pessoas com relação a isso, e vamos fazer também, depois da liderança, a gente vai fazer um trabalho sobre os liderados, vamos falar como que deve ser a posição, ou como que deveria, teoricamente, ser a posição de um liderado. Pessoas que não se submetem ao Eterno, a obedecer a Torá, não se submeterão aos seus líderes. O famoso pregador John Piper disse que se o seu líder não se submete às Escrituras, não há como você se submeter a ele. Sim, isso é verdade. Mas do que dizer daquelas pessoas que não se submetem em momento nenhum às regras de um grupo de WhatsApp, que nos submetem ao cumprimento daquilo que nós temos dentro do Shabat, seja no horário, ou seja na liturgia, não se submetem ao cumprimento, inclusive, dentro das suas casas, com os cônjuges, mulheres que não se submetem aos maridos, de acordo com Efésios 5:25, maridos que não honram mulheres, e isso também é se submeter ao Eterno, porque são líderes, segundo a Efésios, como está marcado 5:22. Bom, nós vamos falar também sobre esse tema. Hoje,
é a segunda parte, sobre as lideranças. O que foi falado é muito importante. Quando a gente fala do ocultamento de Yeshua, isso é uma característica, isso é um erro que começa a partir dos líderes. Entendam, a congregação, ela é espelho do líder. E isso eu ouvi de um líder, inclusive, que me ajudou muito, na verdade, e fez com que eu também recebesse um conhecimento muito precioso do que é o judaísmo messiânico. Concordando e vendo também desta maneira, nós observamos que se um líder, então, ele oculta a figura de Yeshua, ele vai também propagar isso para os seus liderados. Foi assim que aconteceu com as congregações, que eu saiba, 5 congregações, até agora, médias para grandes, decidiram na sua pauta fazer com que Yeshua fosse retirado como Mashiach. Não é? Quando Yeshua diz que não os reconhecerá naquele grande dia do julgamento do Eterno. Que essas pessoas possam voltar, se arrepender, inclusive, daquilo que fizeram. Vamos centrar um pouquinho na parte das qualidades de um líder, tá, irmãos? Então, como nós comentamos antes, o líder em si, ele precisa preparar as pessoas da sua congregação para uma vida frutífera. Isso é marcado em Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12. O que é preparar a pessoa para uma vida frutífera? Para que ela dê os frutos da Ruach HaKodesh, os frutos do Espírito, né? Como está marcado em Efésios capítulo 5, versos 22 a 25. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25. O que nós temos aqui é a responsabilidade do líder em fazer com que o seu liderado seja frutífero, aconselhando, trazendo uma vida mais pautada na obediência. Para isso, o liderado ele precisa aprender, e por isso que eu falei agora de pessoas insubmissas, ele precisa aprender a obedecer, a reconhecer o seu estado, para que ele possa cumprir os mandamentos do Eterno. E segundo, o líder ele precisa transmitir a verdade para todos. Ora, se Yeshua é a verdade, é a personificação da Torá Sagrada, o Messias israelita das nações, e nós comentamos, nós chegamos a um acordo de que há congregações líderes que estão escondendo a verdade, eu pergunto, como que o líder pode transmitir a verdade para o seu liderado? Se ele esconde, se ele oculta, como está marcado em 2 Timóteo 2,2. Yeshua disse, conhecereis a verdade vos libertará. Agora para os cristãos que estão nos acompanhando, e vão acompanhar essa live. Irmãos, Yeshua já falava de uma verdade que já acontecia desde o Éden, que era a árvore da vida. Ele é a personificação dessa verdade do Eterno. Ele é a permissão do Eterno como filho de ter vindo a este mundo para fazer a pregação de vida e trazer o quê? O que os profetas também trouxeram, mas de uma forma macro, espiritualmente muito mais avançada, o arrependimento. É isso que as pessoas não entendem. Jesus é visto como amor, Jesus é visto como perdão, Jesus é visto como misericórdia, Jesus é visto como consolo, Jesus é visto como um porto seguro. Só que se esquecem de que Jesus é visto e precisa ser visto como aquele que realiza a justiça do Eterno e vai realizar esta justiça. E o recado agora para as lideranças cristãs. Cuidado, porque vocês estão negando e fazendo negar nesse movimento Techuvá que acontece no Brasil, pelo menos nos últimos 25 anos, ainda insistindo que as pessoas neguem a Torá do Eterno, quando Yeshua disse em Matitiahu 5, versos 16 a 19, que não veio para abolir a Torá, até que os céus e a terra passem. Aí nós perguntamos, eu falei isso inclusive na live do Shmuel Benini, passou céus e terra, meus irmãos? Ainda que passassem os céus e a terra, a lei do Eterno jamais seria retirada. Então as pessoas não conseguem enxergar isso, como eu também não consegui enxergar. Mas cabe a nós, como o Moura Daniel disse, a reforçar a figura de Mashiach, já que o líder precisa transmitir a verdade, e isso está sendo deficiente nas congregações cristãs e nas congregações judaico-messiânicas. Por quê? Porque nós acabamos de falar agora que Yeshua está sendo ocultado do povo horas. Que o rabino judeu, aquele homem judeu nascido da tribo de Yehudá, ele está sendo ocultado. Então como que você vai conseguir falar
sobre cumprimento de mandamentos, sobre um judaísmo íntegro, diferente do judaísmo normativo, que não tem Mashiach como a pedra angular, se você oculta Mashiach. Agora eu volto para falar para os líderes das congregações judaico-messiânicas e judaico-nazarenas. O discurso sobre Mashiach está sendo pouco para vossas congregações, e está. O discurso sobre Mashiach, sobre as revelações de Mashiach, sobre as parábolas de Mashiach vistos aos olhos judaicos, mas falando sobre as parábolas de Mashiach, está sendo pouco em vossas congregações. O arrependimento segundo os padrões de Mashiach está sendo pouco falado nas congregações. É necessário se cumprir festas? Claro que sim. Nós precisamos falar das festas. Mas e Yeshua dentro das festas? Digo para o Daniel e para o Moré Gleidson. Raras foram as vezes que eu vi um líder de uma congregação judaico-messiânica ou judaico-nazarena dizer: a festa de Sukkot está falando sobre Mashiach Yeshua devido a este motivo. A festa de Shavuot está falando sobre Mashiach Yeshua devido a esse motivo. Alguns falam. Eu não estou generalizando, tá, queridos? Toda generalização é um erro gigantesco. Não é esse o que nós queremos estar aqui. Nem eu, nem o Daniel, nem o Moré Gleidson. Mas existe sim um ocultamento, eu estou insistindo, voltando a insistir. Por quê? As duas qualidades do líder, vamos voltar. Preparar os eleitos para uma vida frutífera, segundo Efésios 4, 11 e 12. Depois busquem em vossas Bíblias. Segundo, transmitir a verdade. É a verdade que liberta, como o próprio Yeshua disse, que está marcado em 2 Timóteo 2, 2. Agora, como faremos isso? Como vamos conscientizar os nossos liderados se não existem essas duas características? Encerrando o conceito errado que os nossos irmãos têm, aqueles que saem do cristianismo, chamados desigrejados, não precisam de líder. O Eterno não chamou lideranças. Nós podemos ser autossuficientes. Nós não precisamos de um líder errado. O Eterno estabeleceu líderes, sim. Qual foi o primeiro grande líder que o Eterno estabeleceu? Não foi Moshe o primeiro grande, foi Adam. Foi Adão, o qual o Eterno colocou como aquele que controlaria e dominaria sobre os animais da terra. Ele era o quê? Um líder, como o homem é um líder, e fez mau uso da sua liderança, porque o homem oprime os animais, ele devasta a natureza, e assim por diante do que nós já sabemos. Depois houve outros líderes. Noah foi um líder do seu tempo, antes do dilúvio. Depois Avraham, Isaac e Jacob, até chegar a Moshe, que é dito como o homem mais humilde, considerado pelos judeus, e nós o consideramos um homem mais humilde, abaixo de Yeshua, o Mashiach de Israel e das nações. E o que faremos então, irmãos? Nós estamos tentando aí conscientizar e trazer o resgate. Simples agora. Falem mais de Yeshua em vossas congregações. Porque se nós não falarmos de Yeshua, as pessoas vão perder o poder da Ruach HaKodesh. E isto é sério que nós fazemos, que nós falamos. Aqui no estado de Goiás, nós fazemos o quê? O estudo da Torá na parte da manhã, e à tarde fazemos o quê? O estudo da Brit Hadashah. Falamos sobre Yeshua, analisamos as parábolas de Yeshua. E Yeshua não pode estar fora do nosso discurso. O centro é o Eterno, e Yeshua, e o testemunho é de Yeshua, seu Filho amado. Nós sabemos, nós estamos conscientes disso. Depois falaremos sobre as outras características do líder. Muito obrigado, Daniel. Shalom, shalom. Voltamos. Shalom, obrigado, Moré Fábio Pires. Gostaria de abordar um assunto, o último assunto da nossa live, ética judaica, ou ética, melhor dizendo, na liderança na Techuvá. Eu gostaria de ouvir o Moré Gleidson. Moré Gleidson, por favor. Sim, infelizmente, a ética não existe mais, né? Na maioria
de alguns líderes. Eu, há uns dias atrás, fazendo a live com o Moré Fábio Pires, eu falei para ele, né, e as pessoas que estavam acompanhando a live, elas, elas gostaram muito, e eu falei, olha, aonde você estiver indo, procure, né, saber quem é aquela pessoa. Se você quiser perguntar para mim se eu a conheço, pode perguntar para mim. Eu vou lhe dizer quem é aquela pessoa. Não quero o mal daquela pessoa, de maneira nenhuma, não quero desejar o mal daquela pessoa, mas é necessário que ela saiba, o membro que está indo nessa comunidade, ela saiba quem era aquela pessoa, o que ela já fez. Então eu falei, pode falar comigo, perguntar, eu vou falar o que essa pessoa já fez na comunidade. Só para você ter uma ideia, há um tempo atrás, antes por isso que a ética acabou. Para essas pessoas não existe ética, né? No ambiente onde existe excelência, a discussão não se pode prevalecer. Discórdia não é aceitável. Discórdia, calúnia, desavença, rebelião. Num ambiente onde há excelência, isso é inadmissível. Inadmissível. Então, há um tempo atrás, nós estávamos tendo muitas pessoas vindo à comunidade. Muitas pessoas interessadas, né, mandavam-nos e-mail, e aí começou a haver uma preocupação da minha parte, porque eram pessoas que não conheciam as escrituras, e na sua maioria são pessoas que vêm para disseminar o mal, né? Na sua maioria. Eu sou prova cabal disso. Eu dou testemunho verídico disso. Então, eu falei com o Tsadok, né? Na época, a gente estava conversando direto, ia lá quase todo mês estudar com ele. Mais ou menos 3 anos fiquei indo lá no Rio de Janeiro. E aí, eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, olha, Tsadok, o que o senhor acha? O senhor, como procurador da República, o que o senhor acha das pessoas que vierem? Todo mundo tem o direito de errar. Todo mundo tem o direito de pecar, de errar, cometer deslize. Só que existe, eu estou desconfiado que existe pessoas que vêm para a comunidade e elas estão devendo até na justiça. Aí ele falou, eu falei assim, olha, como existe policiais que estão na comunidade, seria bom a gente ver a ficha dessa pessoa, porque ela está entrando numa comunidade judaica, do judaísmo nazareno. Né? Então, para evitar qualquer coisa. E aí, o que acontece? A gente pegou as fichas, né? E tinha um rapaz que estava congregando conosco, e no dia que a gente falou isso, ele sumiu da comunidade. Olha só, a gente falou que ia puxar a ficha, tal, para a gente saber quem é aquela pessoa, a gente não queria o mal, explicamos. Era só questão de cuidado, porque tinha muitas mulheres na comunidade, muitas moças, né? Então, não sei, então vai que um camarada está com a má intenção. E aí, por uma questão de zelo e cuidado, a gente se deparou com uma situação que o camarada tinha mais ou menos 33 processos. Olha que absurdo. Então, o que eu quero dizer com isso? E essas pessoas que, quando a gente se deparou, o camarada tinha 36 processos, ele não estava procurado, mas ele tinha 33 processos. Quando ele viu que nós puxamos a ficha dele, ele sumiu. Ele sumiu. E agora ele está numa comunidade do judaísmo, dos enfeites, né, daqueles que usurpam. E as pessoas que estão lá não sabem disso, né? Porque eu vejo o seguinte, a pessoa que quer mudar, ela vai falar assim, olha, o Moré Fábio Pires, ou Moré Daniel Ben Avraham,
vocês são responsáveis da comunidade, eu já fiz muita coisa errada. Eu já roubei, eu já fiz isso, fiz aquilo, mas eu quero mudar. É diferente de uma pessoa que não falou o que ela fez, ela escondeu. E essas pessoas são líderes. Essas pessoas hoje são líderes. E é por isso que a ética passou bem longe. Elas não estão preocupadas com isso. E ela tragam as pessoas, e as pessoas acham que elas estão certas. Como eu disse, todos nós temos o direito de errar. Nós erramos, eu erro, tu erra, nós erramos, é o verbo do vós erreis. Nós vamos cometer falhas, mas nós temos que ser humilde o bastante para falar, né? Falar de nossos pecados, nossos erros, não para menosprezar, não para difamar, não para excluir, não. Sim, para que essa pessoa ela se autocorrija e ela coloque a vida dela no prumo. Isso que é importante. Mas, infelizmente, é isso. E o recado que eu dou para os ouvintes que estão nos ouvindo, para todos vocês, né? Que, infelizmente, não existe ética, existe uma competição, né? Ah, eu sou o melhor, eu sei mais, eu acho que não é assim. Quando você vê uma pessoa na comunidade e ela começa a dizer, eu acho que não é assim. Aí você pergunta para ela assim, mas você tem alguma respaldo bíblico, né, que venha... Ela não conhece as escrituras, mas ela está achando. E muitos desses líderes são assim, eu acho, o achismo está prevalecendo, né? Então, como disse Shaul, nós temos que ser o servo, aquele que manuseia bem a palavra, que ninguém vai te contrariar, que ninguém vai te discordar de você pela a situação óbvia, verdadeira, né? Então, nós trazemos o verdadeiro líder, ele traz uma essência, ele traz uma exatidão das escrituras, né? Você vê na forma de falar, você vê na forma de ver, de agir, de compartilhar, de ajudar as pessoas, é diferente. Essa comunidade que meu irmão está indo aí, você que está nos ouvindo, tem que ser assim. Se não for assim, se o foco não for Yeshua, se o foco não for ajudar a comunidade, cai fora. É cilada, é mais uma que Rassatã está tentando te estragar. Cai fora. Ouça o que eu digo. Ninguém é refém da sua ignorância. Passo aí a palavra para o irmão Fábio Pires ou Daniel Benavraham. Obrigado, Moré Gleidson, que o Eterno abençoe. No tocante à ética na liderança judaica. Moré Fábio, por favor. Foi muito interessante nessa parte, a gente falou mais uma vez, no trabalho, a ética na liderança, a ética da liderança Techuvá brasileira, parte 2, hoje, né? E foi muito importante aquilo que o Moré Gleidson comentou, e endosso as palavras dele. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós somos pecadores e transgressores da vontade do Eterno. O livro de Hebreus, carta aos judeus messiânicos, diz que nós merecíamos a morte. Nós não estaríamos aqui, não deveríamos estar aqui, porque os nossos pecados nos encobrem perante o Eterno. É como os estudos do sobrenatural do Eterno dizem que as cascas, né? Os pecados são cascas, são clipot, que nos separam da presença do Santo Bendito seja Ele. E aqui ninguém está querendo se colocar na posição de pessoas benevolentes, de pessoas que têm um altíssimo nível espiritual, que não cometem erros, não cometem pecados. Falou muito bem o Gleidson nesse sentido. O que nós estamos querendo colocar é o seguinte:
é que existe o quê? Hipocrisia, inclusive dentro do meio da Teshuvá. E o que me parece, há os mesmos erros que eram cometidos no cristianismo que são trazidos para a Teshuvá. Sim, isso existe, irmãos. E qual que é o nosso desejo, na verdade? Que as pessoas, que elas se conscientizem de que elas possam fazer Teshuvá. Isso é válido para líderes, né, é válido para Roshim, isso é válido para instrutores, os morot, plural de moré, isso é válido para membros, isso é válido também, inclusive, para rabinos, isso é muitíssimo importante, porque a gente observa pessoas que às vezes um comportamento muito estranho, seja nas redes sociais, nós já falamos isso na Live 1, né? Esposas de líderes, poxa, que elas parecem que estão na capa da revista Vogue, na revista Elle, por exemplo, tirando fotos em posições. Irmãos, nós temos que parar com isso, porque nós estamos num tema, num momento da nossa vida, cujo tema é trazer a santificação. E líderes também, fazendo as suas exposições, têm comportamentos narcisistas. Isso acontece, por quê? Porque isso está enraizado no ser humano, né? Agora, quando a gente age por interesses, nós fazemos o que? Nós ferimos essa ética. Por quê? Porque existe uma ética comportamental. A liderança, desde aquele que conduz um grupo de WhatsApp, desde aquele que conduz um grupo no Facebook, desde aquele que conduz uma pequena instituição de ensino, aquele que foi promovido a Moré, que foi promovido a Rosh, aquele que estuda há 15, 17 anos para ser um rabino, todos têm o compromisso de zelar, em primeiro lugar, pelo nome do Eterno. E se errar, como o Gleidson comentou, reconhecer o erro. E se você vai se anexar a uma congregação, mantenha a ética. Olha, Moré, me perdoe. Olha, Orochi, me perdoe. Eu estou com um problema nessa e nessa área. Posso receber ajuda? Por quê? Para que a nossa vida fique íntegra perante ao Eterno, em primeiro lugar, e perante aquele que deseja ser o seu instrutor, na verdade, porque o líder ele é um instrutor, e as pessoas elas não estão fora disso, meus irmãos. Elas precisam aprender, porque isso faz parte de uma ética. Então, a ética comportamental diz reconhecer os erros e, dentro do judaísmo, se fazer techuvá por causa disso também. Vamos trabalhar um pouquinho da nossa responsabilidade para com aquilo que nós conhecemos como as demais qualidades de um líder. O líder ele tem um chamado do Eterno, isso é muito importante. Isso está marcado em Isaías e Yeshayahu, capítulo 6, versos 8 e 9. O líder ele precisa ouvir ao Eterno, está marcado em Matitiyahu, capítulo 16, versos 13 a 20. O líder ele precisa ser uma pessoa que tenha emuná, que ele passe uma motivação para o seu liderado. Isso está marcado em Bereshit, Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 20, ou, por exemplo, capítulo 22, versos de 1 a 19. O líder precisa ser um exemplo vivo, como está marcado no livro de Yaakov, Tiago, capítulo 3, verso 1. O líder ele precisa ter qualificações do seu caráter, como está marcado em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 13. O líder ele precisa ser compromissado com o seu liderado. Isso é muito importante. Tempos que nós estamos chegando agora, isso que eu falei agora está em Atos, capítulo 26, verso 19. Se o líder não for compromissado com a sua congregação, como era lá nos moldes da chamada congregação primitiva, que o cristianismo gosta de chamar de igreja primitiva, nós vamos também trabalhar uma live muito grande no futuro, certamente, daquilo que o cristianismo diz como a chamada igreja primitiva e daquilo que o cristianismo não entende o que é essa igreja primitiva. Primeiro, que a igreja primitiva não cria na Trindade. A partir daí. Segundo, que a igreja, chamada igreja primitiva, que os pais da igreja negaram, Tertuliano, Marcião, Inácio de Antioquia e tantos outros que, terrivelmente culminando no Flávio Constantinos, pagão, o que eles não entendiam é que as congregações que eram abertas por Shaul, pelo apóstolo Paulo, eram de lideranças judaicas. E eles tinham um compromisso. Vocês querem uma pessoa muito mais compromissada do que foi Shaul, irmãos? Com todos aqueles com os quais, das congregações, da chamada Sete Querelot, da Ásia, da Europa,
da qual ele abriu, ele escrevia cartas, ele pedia para aquelas pessoas terem zelo, e ele pedia para aquelas pessoas, se caso lembrassem, que as ajudassem, e ele recebia pouca ajuda. Mas ele tinha um compromisso de oração, ele sempre dizia, estou orando por vós. Como está a congregação? Como vocês estão obedecendo aos vossos líderes? Olha, cuidado com a aparência do mal, cuidado com o pecado. Ele falava muito isso também para as congregações lá da Europa, da Grécia, porque eram pessoas que tinham saído do paganismo e se convertido ao testemunho do Elohim verdadeiro. Ele tinha uma preocupação cabal com essas pessoas. Irmãos, ele não tinha triciclo para andar, ele não tinha moto, ele não tinha um carro potente, ele mal tinha dinheiro para comer alguma coisa, ele passava momentos, horas e horas, e até dias sem comer ou se alimentando só de água, digo, sem ingerir alguma coisa sólida, mas ele é um homem compromissado. E hoje, se nós tivermos a marca da besta sendo decretada neste mundo, irmãos, mais de 80, não se assustem com esse número, hein? Mais de 80% dos líderes das congregações serão os primeiros a correr. Muitos deles não aceitam nem que uma pessoa ligue de madrugada pedindo ajuda, pedindo uma oração. Pastor, eu preciso de uma oração. Pastor, minha família está passando fome. Inadmissível uma família passar fome dentro de uma igreja com 300, 200, que seja 50 membros, ou de uma congregação judaico-messiânica ter alguma família passando por necessidade. Eu estou falando de ética, tá, irmãos? Exatamente isso que eu estou falando é sobre ética. Número 7, o líder precisa de humildade, como está marcado em Juízes 6:1 a 8:35. O líder ele precisa estar sempre pronto a aprender. Agora entramos num ponto interessante. Observamos dentro do movimento judaico-messiânico e também do judaico-nazareno que certas lideranças, voltando, não estamos generalizando, estão pouco dispostas a aprender. Olha que interessante. Um assunto que deu muito problema o ano passado, chamado de cosmologia hebraica, é que nós não estamos fazendo propaganda sobre a Terra plana, um problema seríssimo, pessoas ficaram ofendidas quando esse assunto foi tratado, um assunto que permeia a Torá, um assunto que permeia as Sagradas Escrituras, e lideranças agindo de maneira arbitrária, sem querer, no mínimo, escutar o estudo que foi passado. Eu estendo esse assunto para o nascimento virginal, eu estendo esse assunto para o tema da Trindade, porque, pasmem, há judeus messiânicos que creem na Trindade, um famoso cantor lá de Israel que crê também, inclusive, na Trindade. Estão me ouvindo, irmãos? Não estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Gleidson, está me ouvindo, meu querido? Tivemos um problema. Sim, perfeito, ok. Então, quando nós falamos de aprendizado, estarmos dispostos a aprender, os líderes precisam aprender. Os líderes precisam estar dispostos, em primeiro lugar, uma das grandes qualidades da liderança, ouvir os seus liderados. E não tratar de inflar os seus egos, porque às vezes tem 20, 25 anos, 30, 40 anos dentro do judaísmo messiânico, ou dentro de uma vida que serve ao Eterno desde o cristianismo, e achar que os seus liderados são pouco merecedores de serem ouvidos. Nós chamamos a isso de ética. Nove, a vulnerabilidade. Mateus 26, 47 a 54. Vulnerabilidade significa ser totalmente aberto, sem nada a esconder e evitando defender-se. Nós estamos comentando sobre isso. Se temos problemas, se temos erros, damos a cara a bater, como Yeshua deu, sem merecer que fosse humilhado. Damos a cara a bater e estejamos o quê? Prontos a sermos o quê? Corrigidos. Algo que muitos dos líderes das igrejas evangélicas sequer sonham. E alguns também, com os maus costumes do cristianismo dentro do judaísmo messiânico ou nazareno, também não estão dispostos. Aí entra também o que nós falamos sobre a questão de aprender. Quando você está sujeito ao aprendizado, mesmo você sendo um líder, isso não significa que você está sendo inferiorizado. E o grande problema das lideranças é terem medo de estarem sendo inferiorizados.
Esse é o grande problema. Não se sintamos inferiorizados, porque estamos aprendendo muitas das vezes, ou algumas vezes, com pessoas que têm menos experiência do que nós. E isso aí precisa, na verdade, envolver um profundo tratamento do ego. E vamos para o último, o aspecto da segurança. Eu vou falar sobre 10 temas só. Marcado em João 13, de 1 a 17. Yeshua mostra a segurança essencial para ser um líder servo. Então nós vamos refletir sobre essas características e, dentro desta live, nós vamos provavelmente continuaremos uma parte 3, porque o assunto é muito extenso, né? Para que seja comentado, para que seja falado. Nós vamos trabalhar isso de uma maneira melhor, mas que fique a reflexão para que dentro do aspecto ético, do aspecto da responsabilidade de um líder, assumindo principalmente para com o seu liderado, que estejamos prontos principalmente, a aprender e a nos doar pelos nossos liderados. Fica a minha parte colocada. Nós vamos, uma questão de necessidade, partir para o final dessa live. Vamos deixar as últimas considerações do Moré Daniel Ben Abraham, e depois passamos uma consideração para... Pedimos desculpas aos irmãos, mas as lives precisam ser curtinhas mesmo, precisam ser... Até passamos mais de uma hora, né? E passamos para o Moré Gleidson, e aí finalizamos verdadeiramente. Eu agradeço a essa participação nesta live, haverá outras, se assim o Eterno nos permitir. O nosso propósito é engrandecer o reino do Eterno. O nosso propósito é falar sobre esses temas e colocarmos nós mesmos em primeiro lugar para sermos instruídos, para sermos ensinados, para sermos corrigidos e, se necessário, para sermos, inclusive, exortados. Shalom Aleichem, Lechitraot, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Obrigado pela participação de todos que estiveram presentes nesta live. Proposto pelo Moré Fábio Pires, quero fazer as minhas considerações finais, depois passo para o Moré Gleidson e vou depois voltar para o Moré Fábio para ele poder fazer, então, a oração final em agradecimento. Eu agradeço pelo privilégio, pela honra de participar, então, desta live. Eu quero só ressaltar mais uma vez para que os amigos e irmãos possam nos acompanhar no Instagram, o trabalho que nós estamos realizando lá da comunidade Haderer Torá do estado de Goiás. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo neste momento. Um abraço, foi um prazer conhecer você, viu, Moré Gleidson? Que o Eterno abençoe a tua vida. Eu passo a oportunidade para você, querido. Faça as suas considerações finais e logo em seguida o Moré Fábio Pires. Sim, eu é que agradeço aí pela oportunidade, Moré Daniel Ben Avraham e Fábio Pires, e a todos que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube e pelo Facebook também. Moré Gleidson, está aí? Está ouvindo? Está aí? Está ouvindo? Está ouvindo? Aqui, perfeito, irmão. Perfeito. O Daniel está com um probleminha aqui, mas nós estamos ouvindo, porque eu estou acompanhando no YouTube, tá? Ok. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando aí, e foram muito bem colocados aí a questão da ética, a liderança do judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, e isso é muito bom porque isso vai ajudar as pessoas, né? Você que está nos ouvindo, compartilhe, porque o intuito é ajudar os ignorantes para que eles não caiam nessa cilada aí, e que nós sabemos que acontece e vem acontecendo muito. Obrigado a todos pelo carinho, que o Eterno abençoe grandiosamente a todos em nome de Yeshua, o Mashiach, Beshem Yeshua Mashiach.
Obrigado, meus queridos, mais uma vez. Agradeço aí a moderação do nosso irmão Daniel Ben Abraham, participação, então também do Moré Gleidson, da Beit Netzer Efraim, lá de São Paulo. Nós temos aqui a minha participação também, eu que sou de São Paulo, mas o Moré Gleidson é do Maranhão, e o Daniel Ben Abraham é de Goiás. Então temos aqui 3 pessoas de estados diferentes, né? E, claro, uma live muito interessante, eu achei muito interessante, dá para a gente abordar, e é possível que façamos uma abordagem muito mais extensa. Faremos por partes, tá, irmãos? Porque também os irmãos precisam, né, ter tempo para poder deglutir isso. Então, muito provavelmente, aí no mês de agosto, voltemos com a parte 3. Vamos deixar uma novidade para com os irmãos. Provavelmente, isso não está decidido ainda, o canal Fábio Pires faça um podcast diário de, no máximo, 20 minutos sobre notícias e mensagens da Palavra do Eterno. Então, nós gostaríamos que vocês acompanhassem o nosso canal. Acompanhem também o canal, nossos canais do Instagram, @Fabio73book. Acompanhem também @CEET-Derazahav e @CEET-Derazahav GO, que é do estado de Goiás, onde nós estamos aqui no momento, né? Também no Instagram, @judaísmo_nazareno_SP, lá do trabalho do Moré Gleidson Ferreira Hatikva Ben Abraham. Muito obrigado, meus irmãos, a todos que estiveram aqui conosco. Eu não vou falar os nomes para não cometer injustiças, mas foram muitas pessoas que estiveram aqui. Muito obrigado também, irmãos, e que vocês possam também estar aí ouvindo os demais trabalhos, canal Metafisicamente do irmão Shemuel Benini, canal Verdade Revelada do nosso irmão Neemias Gomes, o canal Inteligência Natural da Cosmologia Hebraica do nosso irmão Leandro, e aqui entrou a participação também, eu quero deixar um abraço, né, para o irmão Alê, que esteve conosco aqui, o Evidencialista, canal Terra Plana Evidência. Então todos são muito bem-vindos que estiveram aqui conosco, acessem essas informações, é muito importante a gente trabalhar com pessoas diversas, sendo cristãos, íntegros, judeus messiânicos, judeus nazarenos. Muito obrigado, queridos irmãos, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Esse foi o trabalho, o papel da liderança na Teshuvah brasileira, parte 2. Shalom Aleichem, que a paz do Eterno esteja com todos. Beshem Yeshua HaMashiach.